Olá, rotizeiros! Sejam bem-vindos a uma live Roots. Hoje a gente vai falar sobre dor no joelho, que é um tema onde muitas pessoas sofrem com esse problema. E também existem muitas crenças erradas sobre dor no joelho, que hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês para a gente educar melhor mesmo os pacientes, quem sofre com dor, para não se preocupar com coisas que não devem, que não são problemas, e também para trazer a realidade de as principais causas de dores no joelho que a gente encontra, tá? Obviamente a gente tem vários tipos de problemas no joelho. Hoje eu vou focar aqui um pouquinho nas dores não traumáticas. O que é que isso significa? Que são aquelas dores que a gente não teve, por exemplo, um acidente associado, um evento no futebol ou então em outros esportes que levou um trauma no joelho. As dores não traumáticas são aquelas dores que aparecem do nada, né? Na verdade, que tem, às vezes o paciente nem sabe quando é que começou, mas aquela dor apareceu e não quer ir embora e fica ali atrapalhando às vezes o trabalho ou então a atividade esportiva. Muitas pessoas com dores no joelho têm medo de fazer exercícios, têm medo de fazer agachamento. É uma das crenças hoje que a gente vai quebrar aqui nessa live. Tem medo de fazer agachamento, tem medo de correr porque o joelho dói. Então, a gente vai realmente entender aqui o que é verdade e o que não é verdade sobre isso, tá bom? Olá, Silvana, Sano, Move, Natal, Casa do Cloro, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. E se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma queixa em relação a dores no joelho, que gostariam também de mais esclarecimentos, aproveita esse momento para também fazer essa troca aqui diretamente comigo, tá certo? Então vamos lá. Como eu falei, dores no joelho, a gente vai ter várias causas. Dentre as dores não traumáticas, a gente vai ter principalmente aquelas que estão relacionadas a desgastes no joelho, ou pelo menos é o que a maioria acredita, tá? Dentre essas dores no joelho não traumáticas, a gente vai ter, por exemplo, as condromalácias, as condropatias, que são os desgastes na cartilagem. E é muito comum essas dores aparecerem, entre aspas, do nada, ou aparecerem quando a gente faz uma atividade física, na corrida, na academia, quando a gente está agachando, aquela dorzinha começa a aparecer. E a nossa reação mais comum é fazer o quê? A gente tá ali com aquela dorzinha, procura um profissional da saúde, procura um médico, faz o exame de imagem e lá no exame de imagem, na ressonância, por exemplo, no raio-x, aparece várias coisinhas. Na ressonância é muito comum aparecer o quê? Eu tenho ali um desgaste, uma condromalácia ou condropatia, é a mesma coisa, o mesmo problema. Eu tenho uma condropatia grau 3, eu tenho uma condropatia grau 2, grau 4. E aí existe uma tendência ainda de dizer o quê? O meu joelho está doendo por conta desse desgaste que apareceu lá no exame de imagem. Será que isso é verdade mesmo? Elizabeth, isso aconteceu comigo, me responda se eu devo me preocupar ou não, se realmente isso é um problema ou não. E eu já vou aqui logo de cara falar para vocês que não é problema. O desgaste, a condromalácia, a condropatia que aparece lá no exame é um processo natural de envelhecimento do corpo. Quando a gente vai ficando, passando as idades, não vai aparecendo as ruguinhas? Não vai aparecendo os cabelos brancos? Né? Eu tô com 33 anos de idade e de vez em quando já aparece aqui um cabelinho branco. Principalmente quando a gente tá mais estressada, parece que eles aparecem mais, né? Da mesma forma que essa parte externa do nosso corpo, ela vai se desgastando com o tempo, dentro do nosso corpo também vai se desgastando. Eu sempre gosto com os meus pacientes de usar a seguinte comparação. Por exemplo, alguém da minha idade, com 33 anos, se eu fizer um exame de imagem do meu joelho, eu não tenho dor no joelho, mas se eu fizer, vou achar alguma coisa de estrutura desgastada. Se a gente pensar assim, numa geladeira, se a gente estiver comprando uma geladeira que já tem 33 anos de uso, a gente espera ver essa geladeira impecável ou a gente espera ver um arranhãozinho aqui e acolá, até mesmo um ferrugemzinho aqui e acolá nessa geladeira?
A segunda opção, com certeza a gente já espera ter algum defeito, algum dano nessa geladeira de 33 anos. Do mesmo jeito que a gente, 33, 43, 53, 63, 73. Então, esses desgastes, eles são normais. Elizabeth, e por que o meu joelho dói? Aí a gente vai entrar numa outra conversa, certo? Mas antes eu quero deixar uma outra prova para vocês que o desgaste não é problema. Sabe por quê? Porque quando o joelho dói, aparece lá o desgaste no joelho, a gente vai procurar um tratamento. Vamos aqui, pode ser medicamentoso, pode ser a própria fisioterapia, pode ser a academia para trabalhar a musculatura. A gente vai procurar algum tipo de tratamento, fazer algum tipo de intervenção. Naturalmente, com esses trabalhos, a tendência é a dor melhorar, a dor no joelho melhorar. Mas vocês concordam comigo que o desgaste no joelho, ele não melhorou? Uma vez que está desgastado, desgastou, não tem o que fazer, a não ser que vá colocar uma prótese, aí já é outra história e, claro, é só nos casos muito sérios de artrose no joelho, né? Mas a gente, quando tem essa dorzinha no joelho e a gente trata e a dor melhora, a dor melhorou, mas o desgaste continuou. Isso é uma grande prova de que a dor no joelho não vem do desgaste. É outra coisa que faz esse joelho doer. E aí a gente vai ter também várias causas, vai depender de caso para caso, mas eu vou trazer algumas causas principais aqui. Número 1, desequilíbrios musculares. O que isso significa? Músculos trabalhando demais, enquanto outros músculos estão trabalhando de menos. Desequilíbrio muscular. Todo mundo era para estar trabalhando igual, vamos assim dizer, para que ninguém ficasse sobrecarregado. Imagina numa empresa, se 3 funcionários adoecem e faltam, quem fica trabalhando na empresa vai ter uma carga maior, vai ter que pegar aquele trabalho das pessoas que não estão lá trabalhando e vai ter que trabalhar por elas. Assim também funciona no nosso corpo quando eu tenho alguns músculos que decidiram tirar folga sem permissão. Essa é outra forma que eu sempre falo com meus pacientes. E aí, quem ficou trabalhando fica sobrecarregado. Elizabeth, e como assim os músculos decidem não trabalhar? Também vamos ter várias causas, inclusive causas até que a gente não sabe realmente como isso acontece. Mas fato é que, se a gente, por exemplo, se movimenta pouco, alguns músculos eles ficam ali dizendo, não tem trabalho, tô paradinho, vou dormir. E eles ficam dormindo e não querem mais acordar. Então, o sedentarismo, a falta de atividade física, muito tempo parado, sentado na frente do computador, por exemplo, isso faz com que o músculo tenda a ter esses músculos dormindo. Então, a prática de atividade física ela é importante também para isso, para manter os músculos acordados. Esse é um exemplo, tá? Dependendo do tipo de atividade que se faz também, quando a gente passa do ponto, alguns músculos se cansam. Quando eles se cansam, eles dizem, vou ter que descansar aqui. E ficam descansando e não querem mais voltar. Então, também, quando a gente passa do ponto da atividade física, pode ajudar a esses desequilíbrios musculares se acentuarem. Então, a gente vai ter várias causas, algumas conhecidas, algumas desconhecidas. Fato é que quando eu tenho desequilíbrios musculares, esses músculos que estão trabalhando a mais, eles favorecem a dores no joelho acontecer. Músculo da coxa, né, o quadríceps, músculos aqui da parte de trás da coxa, que são os isquiotibiais, a musculatura do quadril, né, o bumbum, por exemplo, a musculatura do tronco, do core, todos esses músculos, a gente, quando tem um paciente com dor no joelho, a gente avalia para saber de onde está vindo esses desequilíbrios. Inclusive, a gente tem equipamentos que consegue medir a força de cada músculo, que é a dinamometria, o dinamômetro. É um exame específico que a gente faz, que a gente consegue mapear como é que esses músculos estão se comportando. Quem está fraco, quem está forte e o quanto está essa diferença, por exemplo, entre um lado e outro. Tem pacientes, isso aqui é um ponto bem interessante da gente conversar. Tem pacientes que chegam com dor no joelho, achando que o problema está naquele joelho, por exemplo, é o joelho direito que está doendo.
E aí ele diz, eu acho que o problema está aqui nessa perna. Mas aí tem casos onde o problema está na outra perna. A perna que está doendo, ela está compensando a falta, por exemplo, de força da outra perna. Então, quando a gente faz uma avaliação bem feita, esse exame que eu falei, ele ajuda muito também a fazer essa avaliação de como tá esses músculos, porque a gente faz as duas pernas e compara para saber se tem uma diferença importante. A gente não pode ter uma diferença maior que 10%. Por exemplo, quando eu comparo o músculo da coxa da perna direita com o músculo da coxa da perna esquerda, o mesmo músculo, não pode ter uma diferença maior que 10%, porque isso aumenta o risco de dor e de lesão, por exemplo, em atividades esportivas também. Outro ponto que também pode favorecer essas dores no joelho acontecer são problemas de mobilidade. Então, quando a gente tem um quadril mais durinho, a gente sobrecarrega o joelho. Um exemplo bem fácil da gente entender isso se eu tenho um móvel em casa, na minha sala, eu quero mexer ele de canto, eu quero tirar ele de um canto A que ele tá e levar ele para um canto B. Se esse meu móvel ele for emperrado, eu não vou precisar fazer mais força, eu não vou cansar mais para poder mexer ele. Agora, se for um móvel com uma rodinha funcionando bem bonitinho, facinho, eu mudo de um canto para o outro, não é verdade? É assim que acontece com nossa mobilidade. Se eu tenho uma região do meu quadril, por exemplo, mais presa, quando a gente vai fazer os movimentos do dia a dia, os movimentos na academia, os movimentos na corrida, em qualquer esporte, é aquele móvel que eu tô emperrado, que eu tô tendo que mexer. Então, o meu músculo, o meu corpo vai precisar fazer mais esforço, vai exigir mais do meu corpo para fazer aquele movimento, e essa sobrecarga pode gerar dor por cansaço. É o corpo dizendo, ei, ajeita esse negócio aqui porque eu tô cansando muito e eu não vou aguentar por muito tempo se continuar desse jeito. Então, a dor pode ser um sinal de que o corpo reconhece como algo ali que não tá tão legal, não é que ainda tem lesão, tá? É um aviso para que algo ruim não aconteça. E aí, na avaliação também, parte da avaliação é avaliar essas mobilidades de tronco, de quadril, de tornozelo. Esse é um segundo fator que pode estar levando a dor no joelho. Quer tenha desgaste, quer não tenha desgaste. Quer o desgaste seja grau 1, tem pacientes com desgaste no joelho grau 1 que sentem mais dor do que pacientes com desgaste grau 4. Para a gente ver como essa questão do desgaste em si, só dessa questão estrutural, não nos diz muita coisa, não direciona o tratamento, tá? Se uma pessoa tem dor no joelho porque a musculatura está em desequilíbrio e a outra pessoa tem a mesma dor no joelho, mas porque o quadril dela está travado por falta de mobilidade, o tratamento vai ser completamente diferente. Então, não é porque dói o joelho e tem condromalácia que é uma receita de bolo para todo mundo. A gente não trabalha assim na Roots. Toda a avaliação e todo plano de tratamento, ele é específico para cada paciente. E a gente gasta um tempão na avaliação para entender qual é a necessidade do corpo daquele paciente e traçar um plano de tratamento coerente, para assim a gente conseguir ter resultados, tá? Então, a gente já falou aqui de duas questões, né? O desequilíbrio muscular como sendo uma fonte de dor para o joelho e a falta da mobilidade também como sendo um fator que pode gerar dores no joelho. Um terceiro fator que também pode gerar é, para quem faz, por exemplo, alguma atividade física, um volume ou uma carga excessiva. Ou seja, quem corre, o corpo dele pode não estar preparado o suficiente para aguentar aquele tanto que ele está correndo ou aquela velocidade que está correndo. Isso a gente chama de desequilíbrio, capacidade, demanda. Ou seja, a capacidade é aquilo que o nosso corpo aguenta. Vai ter pessoas que vai ter uma capacidade mais alta, por exemplo, atletas de alto rendimento. A gente vai pegar aí Usain Bolt. Ele é uma pessoa que treinou muito, fortaleceu o corpo dele. Ele tem uma capacidade muito alta, ou tinha, né, até se machucar. Na época que ele estava competindo, na época do auge dele, ele tinha uma capacidade muito alta. Um exemplo de uma pessoa com uma capacidade baixa, uma pessoa sedentária.
ela não aguenta correr muito, ela não aguenta pegar muito peso. Então, a capacidade é o que o corpo está capaz de sustentar. Isso aqui envolve força, mobilidade, resistência. Já a demanda é aquilo que a gente submete ao nosso corpo. Então, por exemplo, 42 quilômetros, uma maratona, é uma alta demanda. E para uma alta demanda, exige uma alta capacidade. Entenderam? E o que é uma baixa demanda? Uma caminhada. A maioria das pessoas consegue fazer caminhada porque é um estímulo de baixa demanda. Então, quando a gente pensa em atividades físicas, qualquer ela que seja, quando essa balança capacidade-demanda, ela também está desequilibrada, favorece as dores acontecerem. Quando a demanda está maior do que a capacidade. Se eu tiver com a capacidade e a demanda balanceada igualzinha, eu estou com um pouco risco aqui de me machucar porque o meu corpo está preparado para aguentar isso aqui. Se a minha demanda está mais baixa do que a minha capacidade, aí é que o risco é quase zero. É muito pouco de se machucar, porque eu estou fazendo uma atividade onde não exige tanto assim e o meu corpo tem preparo para isso. Agora, quando isso se inverte, quando a demanda sobe e a capacidade está lá embaixo, aí é que o bicho pega. Aí é que lesão acontece, dor aparece, certo? Um exemplo prático, uma pessoa que nunca correu, começou a correr agora, está iniciando, mal consegue fazer 5K, inventa de querer treinar para 42. Quer correr muito. O corpo dela não tem a capacidade ainda de suportar esse volume de treino. Se não tem essa capacidade de suportar, vai acabar dando problema, vai acabar se machucando. E aí aqui entra uma questão que muitas pessoas confundem. Inclusive, infelizmente, alguns profissionais de saúde ainda também reforçam essa crença errada. Ah, foi a corrida que fez mal. Ah, é o impacto que faz mal. Não é. É o desequilíbrio da sua balança. É porque você quis ir muito rápido e o seu corpo ainda não estava preparado. A gente tem que construir primeiro uma capacidade boa, construir força, resistência, enfim, mobilidade, para que aí o corpo vá conseguindo aguentar cada vez maiores desafios. Então, quando essa balança capacidade e demanda está desequilibrada, a gente também tem mais chances, e muitas chances, na verdade, de desenvolver dores, seja joelho, seja lombar, seja qualquer uma. Hoje a gente está focando no joelho. Ainda nessa parte da atividade física, vamos falar sobre um mito muito grande que se existe de que quem tem dor no joelho não pode agachar. Isso foi uma crença muito antiga, mas os estudos científicos atuais, e assim, nem tão atuais, já faz um certo tempo que desmistificaram isso. Não existe problema em agachar. Agachar não faz mal para o joelho, não aumenta o risco de dor no joelho. Agora, se esses fatores que eu falei anteriormente, se tem desequilíbrio muscular, se a mobilidade não está boa, se a capacidade e demanda do corpo também não está boa, em um movimento como o agachamento, eu posso sim sentir dor, porque é um movimento que está colocando, é um exercício que está colocando o quê? Movimento no joelho. Então, pode doer. A gente evita agachamento quando o paciente sente dor durante aquele movimento em um período temporário, enquanto a gente está na reabilitação. Porque o objetivo do tratamento é permitir que ele faça aquele movimento sem dor. Quando a gente organiza a casa, organiza todos esses fatores que eu falei, o paciente tem que finalizar o tratamento podendo agachar sem problema, tá? Então, isso funciona também para qualquer limitação. A gente só limita determinada atividade, determinado movimento, enquanto o paciente está com dor naquele movimento e enquanto ele está em processo de reabilitação. E dentro de um bom tratamento de fisioterapia, um dos objetivos vai ser fazer o paciente ser capaz de desenvolver aquela atividade sem dor e não proibir para sempre. Isso é algo muito importante que a gente precisa entender. Então, o agachamento não faz mal para o joelho, mas o paciente tem que ter
uma boa estrutura, basicamente, para que ele consiga performar o agachamento, enfim, livre, sem problema nenhum. Respeitando também, quando a gente fala em indivíduos que fazem atividade física, pacientes que fazem atividade física como academia, um grande problema é o excesso de carga, que é logo colocar muito peso, só que a demanda é maior do que a capacidade. Tá vendo como volta sempre para esses pontos que eu falei anteriormente? Então, não existe um movimento, um exercício que é proibido, não existe um exercício, um movimento que é perigoso. O que existe é a gente entender qual é a capacidade atual do nosso corpo, isso através de uma boa avaliação a gente consegue saber, e entender que a demanda, a carga que a gente coloca no nosso corpo, o volume de treino, o volume de corrida, o volume de bicicleta, o que for, ela tem que ser de forma progressiva. Se eu nunca fiz academia, comecei a academia agora, não adianta eu querer colocar 100 quilos para agachar. Vai dar BO, vai dar problema, tá? A gente tem que ir construindo essas cargas aos poucos para a capacidade do corpo ir primeiro aumentando. Aí sim, depois eu consigo, né, desafiar o meu corpo com mais segurança. Certinho? Então, essas são as principais crenças que existem no meio aí da dor no joelho, alguns desses pontos que eu acho muito interessante trazer isso à tona, porque a quantidade de pacientes que eu recebo com crenças erradas, crenças antigas ainda, e também que foram reforçadas por outros profissionais de saúde, é absurdo. E eu tenho muito paciente deixando de correr, deixando de fazer atividade física por medo dessa dor no joelho, por achar que faz mal, por achar que o desgaste é o problema. E hoje, para quem está assistindo aqui essa live, para quem está assistindo esse vídeo, que eu também vou deixar depois disponível, hoje vocês aprenderam que o problema não é o desgaste. Você vai tratar essa dor no joelho, vai ficar livre dessa dor no joelho e o desgaste vai continuar lá. Ou seja, o desgaste não é a causa da dor. Um ponto que eu não falei aqui para vocês, para concluir esse meu raciocínio, que eu acho bem interessante, tem estudos científicos que eles fizeram o seguinte. Eles justamente queriam saber por que danado tem pessoas que o joelho dói e tem pessoas que o joelho não dói. O que é que tem nesse joelho das pessoas que doem que não tem no joelho das pessoas que não dói? Aí eles pegaram lá quase 300 pessoas, fez ressonância de todo mundo e foi ver o que tinha no joelho dessas pessoas. E sabe o que eles encontraram? Que as pessoas sem dor no joelho também tinham desgaste no joelho. Tinha pessoas do grupo com dor, com o desgaste mínimo, que a gente diz que é o desgaste grau 1 da condropatia, da condromalácia, enquanto no grupo dos joelhos sem dor, tinha pessoas com condropatia grau 4, que a gente fica com aquela ideia, nossa, quanto maior o desgaste, maior é a dor, né? Não é não. Então, hoje vocês já aprenderam, né, que o desgaste no joelho não é causa de dor. Que não é o desgaste no joelho que vai proibir você de fazer A, B, C ou D. Mas que você vai procurar um bom profissional para fazer uma boa avaliação, um bom tratamento para você se você tem dor. E se você não tem dor, mas na avaliação identificou já fraquezas importantes e quer prevenir dor, você vai cuidar desse problema com a devida atenção. Então, fortalecer o que está desequilibrado, trabalhar a mobilidade se está travado, cuidar com o volume de treino, com a carga de treino também e dormir bem. Que a gente pensa que não faz efeito, mas o sono e o estresse são dois fatores que aumentam muito as chances da gente sentir dor no corpo. Joelho, lombar, pescoço, o que for, tá? Às vezes seu corpo tá até bonzinho, tá até direitinho, mas seu sono tá ruim. E sim, só o fato do seu sono tá ruim já é suficiente para gatilhar dor. Porque o próprio estresse, ele é capaz de gerar dor no nosso corpo, mesmo que a gente não tenha nenhuma lesão estrutural, nenhum problema físico para justificar aquela dor. Esses fatores por si só já são capazes de gerar dor. E isso vai ser tema de uma próxima live que eu vou trazer aqui para vocês. Hoje eu quis pontuar esses principais detalhes sobre dor no joelho. E a gente vai ter live toda quarta-feira agora às 12h30 sobre temas comuns
que eu sei que vocês têm muitas dúvidas. E, inclusive, eu vou estar sempre deixando um espaço, seja nos stories, seja no próprio feed, para vocês trazerem as sugestões de temas de lives que vocês gostariam que eu abordasse aqui sobre dor, tá bom? Agradeço a participação de todos que acompanharam essa live e vejo vocês na próxima quarta-feira. Até lá!